Seja muito bem-vindo a mais um dia de live com vocês, Dani Delatri, e hoje a gente está fazendo a live interativa onde você manda as perguntas para mim ao vivo e eu respondo. A primeira pergunta é: como é o seu setup hoje para trabalhar com IA? O que não dá para ficar sem? Não dá para ficar sem a IA, certo? Não dá para ficar sem a IA. É essencial que eu tenha um plano, exemplo, Codex, exemplo, Cloud, que é os dois que eu uso, com um plano bom que eu consiga trabalhar o dia inteiro sem parar. Eu não posso trabalhar um pouco e bater o limite de contexto da minha IA e não conseguir trabalhar o restante do dia. Então, primeira coisa, um plano. Daniel, qual plano? Depende de quanto você usa. Eu trabalho o dia inteiro, então, no mínimo, uma conta 20x, certo? Queimei uma conta 20x, duas contas 20x. Queimei duas contas, 3 contas 20x. Tô testando com uma conta 5x, atende o meu caso? Atende, então beleza. Então a primeira coisa que você precisa é uma assinatura de uma IA boa para você trabalhar, certo? Próxima coisa que você precisa, um computador. Como que eu vou trabalhar com IA se eu não tenho computador? Linux ou Mac? Arranje um PC, um Linux ou um Mac, ou se você é do time Windows, você coloca WSL para rodar nele e esse vai ser seu setup então. Um ambiente de desenvolvimento, um computador, WSL para rodar Linux, ou um Mac, ou um Linux e a sua inscrição da IA. O resto, pede para a IA desenvolver para você e você vai conseguir trabalhar. Esse é o setup. Menos que isso não dá, mas é gambiarra. Esse é o mínimo para você conseguir trabalhar com IA nos dias de hoje, certo? Próxima pergunta: o que tem no teu setup que realmente melhora a produtividade? No meu setup, o que melhora a minha produtividade é um gestor para gerenciar as minhas IAs e uma lista de tarefas que eu considero importante e eu consigo verificar qual o estado dessas tarefas. Então, eu mando uma mensagem para o meu chefe, o meu boss, que gerencia o meu time, e ele manda mensagem para cada engenheiro que está trabalhando em uma tarefa. Eu gerencio o que está sendo trabalhado com esse meu to-do list, esse meu board de tarefa. E isso melhora muito, porque eu não tenho. Qual que é o mundo anterior? O mundo anterior, no passado, eu mandaria uma mensagem para IA assim: faz coisa X. Aí depois eu pensava: faz coisa Y, faz coisa Z, faz tarefa A. Aí depois, passa uma hora e eu falo assim: como é que tá a tarefa A? Como é que tá a tarefa X? Como é que tá a tarefa Y? Qual que é o status? Aí, passou todo aquele contexto, a IA tá até confusa sabendo que tarefa. Ele pergunta pro engenheiro errado ou ele fala da tarefa errada. E aí, se eu tenho essa board que tá gerenciando as tarefas, eu posso ir lá na board e falar assim: qual o status dessa tarefa? Ele já tem todo o contexto daquela tarefa, sabe qual engenheiro que tá trabalhando naquilo. E é muito mais fácil para mim, humano, visualmente, entender quais são as tarefas que estão sendo trabalhadas pra eu perguntar o status ou pra eu ver o relatório e eu dar o ok ou eu dar o não ok. É muito mais fácil, muito mais prático eu usar esse meu setup que eu desenvolvi porque funciona pra mim. Eu desenvolvi em volta do que eu preciso. Próxima pergunta: você tem algum fluxo fixo para começar o seu dia? Fluxo fixo? Minha manhã eu não diria que é fixo, mas eu tento começar com atividade física nas minhas manhãs. Então, terça e quinta eu tenho aula de Muay Thai. E aí, ou segunda e sexta, ou quarta e sexta, eu tenho academia. Então, na maior parte dos dias da semana eu vou começar com atividade física. E aí, das 9 até as 7h55 eu vou ficar trabalhando, eu vou almoçar na mesa, eu vou fazer uma pausa pro café fora da mesa e à noite eu vou fechar com atividade física de novo, vou pra minha aula de Muay Thai. E essa é a minha rotina, todos os dias seguindo esse processo aí. Próxima pergunta: como você usa IA para revisar código? Hoje eu não reviso código usando IA. Sério, você não revisa código? Não, porque eu estou desenvolvendo uma coisa diferente, um modelo diferente. Mas quando a gente estava desenvolvendo código e o produto era o código, tinha revisão de código e tem revisores automáticos de código. Então na empresa tem um processo que a gente chama de Knight Watch, é o nome desse produto que o Sam criou. E todo PR que a gente sobe, esse Knight Watch, ele revisa o código, ele procura os problemas lá e dá o feedback, a gente resolve e fica nesse loop até aprovar o pull request. Então o Sam, quando ele está desenvolvendo, ele bota a IA para ficar lendo a revisão e arrumando até passar no processo de review. Então tem um processo automático de revisão de código. Quando eu estou desenvolvendo, agora eu estou focado em trabalhar com seeds, então desenvolvendo sementes. O que é semente? O que é o resultado que eu quero? Eu não estou me preocupando com o software, com o código que está sendo gerado no final, mas eu estou me preocupando com o produto que está sendo gerado no final do processo. Então o meu processo de revisão pega esse prompt que define um produto, essa semente, essa seed, hidrata ela num substrato limpo, num container novo com cloud autenticado e vê se ele produz o software. Se não produzir o software funcionando com os requisitos do usuário passando, então não está funcionando. Aí você rejeita e você fica nesse loop até funcionar. Então eu não estou revisando o código em si, eu estou revisando o resultado final, que é o produto do meu cliente, do meu usuário. Eu fico
nesse processo de revisão. Próxima pergunta: como você organiza seus projetos para trabalhar com IA? Esse aí, de novo, é o My People, é o meu software que eu desenvolvi para gerenciar os meus projetos. Então lá eu consigo listar os projetos, que eu estou trabalhando, as atividades, atividade A, atividade B, atividade C, qual que é o status de cada uma, quem que está trabalhando em cada uma, quando que isso vai ficar pronto, qual que são os prints e os vídeos mostrando esse aplicativo funcionando, tudo eu consigo controlar lá no meu software. Então, antes, eu tinha distinção por agentes, então eu criava o meu gestor de agentes para listar a lista de, 10 agentes, e eu me preocupava com o que cada agente estava fazendo. Mas esse nível de abstração não funcionou tão bem depois que eu descobri o nível de abstração de projeto. Então, por tarefa que eu passo, eu consigo visualmente ver o que está sendo feito, qual que é o estado, e dar feedback, conversar com o engenheiro que está trabalhando lá, mandar uma mensagem, esperar a resposta. Tudo isso eu consigo fazer agora por projeto, por tarefa, ao invés de ser por agente. Próxima pergunta: qual ferramenta parecia promissora, mas você abandonou? Essa é uma pergunta interessante porque o que funciona é o que é específico para o meu workflow. Então tem várias ferramentas que as pessoas desenvolvem e funciona, que elas criaram, elas acreditam, ou talvez eu não sou o ICP delas, mas quando eu estou usando uma ferramenta que foi feita por mim, para o meu caso, ela é muito mais efetiva. Então no nível genérico eu teria o Cloud e o Codex, que são as harnesses que eu uso, mas para adaptar para o meu workflow, eu crio o meu próprio workflow. Então, quando eu tinha recém-lançado as skills, qual skill que eu queria usar? As que o pessoal estava publicando? Não, eu usava as skills que eu tinha desenvolvido para o meu workflow. Agora que eu estou gerenciando o meu time de IA, eu estou usando uma ferramenta externa? Não, eu construo minha própria ferramenta para gerenciar o meu time de IA. Então, eu acredito que o mais sucesso que eu tive com as ferramentas são as que eu criei para o meu próprio fluxo, porque eu sei as dores que eu tenho, eu consigo resolver elas, e como a gente está vivendo nesse mundo que o software é free, eu consigo implementar elas. Eu peço para IA, ela implementa, eu vejo se funciona. Se não funciona, eu dou feedback até que funcione, e eu tô feliz com o meu gestor de IA, por exemplo. Um outro exemplo: na empresa a gente usa o Gather e às vezes tá tendo barulho lá e a gente quer abaixar o volume desse aplicativo. A Mary, o que ela fez? Ela pagou $50 por um aplicativo que você consegue controlar o volume de cada aplicativo no Mac. O que o Plucas fez? Ele pegou e falou pra IA: cara, cria um aplicativo pra mim que controla isso. Então a IA foi lá e criou uma solução, ou seja, software é free, eu não preciso mais pagar para usar o software, eu não preciso mais pagar os $50 para usar o aplicativo que alguém criou. Eu peço para minha IA, a IA cria o aplicativo para mim, a IA sabe como criar aplicativo, ele compartilhou no Slack e agora todo mundo tem aplicativo sem ter que pagar, porque ele pediu para a IA e criou. Próxima pergunta: como você valida se a IA está só certa, se ela está certa ou se ela só parece certa? Eu vou pedir para minha IA, que consegue rodar o navegador, que consegue bater print, que consegue gravar vídeo, para ela testar a solução, e ela só pode parar depois que ela verificar que está funcionando. Então, na cabeça dela, ela vai até ela verificar que está funcionando. Nem sempre ela verificar que está funcionando significa que está funcionando na vida real. Então, depois que ela falar assim: cara, eu verifiquei, está funcionando, você pode usar aqui, aqui tá os prints, aqui tá a prova do que eu tô falando que está funcionando, aí sim eu vou lá e testo. Então, eu sou a última etapa da checagem, a verificação manual humana, que fala se está funcionando ou não. E eu bato o olho, vejo se está funcionando. Se não está funcionando, eu falo: cara, você deixou passar isso aqui. Daí ele vai ter que receber esse feedback, iterar de novo, até que ele garanta que aquilo lá está funcionando. E assim vai, tá? Então, no último estágio, tem a minha verificação manual. Próxima pergunta: se você fosse montar um setup do zero hoje, por onde começaria? Minha inscrição de IA, minha subscription, com bastante limite. O que for que eu estivesse trabalhando, eu trabalharia em como verificar aquilo, tá? Qualquer seja a coisa que eu gostaria de trabalhar, eu desenvolveria a maneira de verificar aquilo automaticamente. Se eu não tenho como verificar, não tem por que eu desenvolver, porque eu posso desenvolver um monte de lixo e não conseguir verificar. Então, o que mais importa é como verificar que está funcionando, e é por aí que eu começaria. Como você estrutura um projeto para que a IA entenda rápido o contexto? Às vezes é uma coisa difícil que você tem de você explicar para a IA o que você quer que ela construa. Então, tem alguns workflows que funcionam. Por exemplo, no Superpowers a gente tem o Brainstorming, e no Gstack a gente tem o Office Hours, que é a solução que ele vai ficar te entrevistando até resolver todas as dúvidas que você tem. Recomendo essa aí para quem não tem nenhuma, e para se você tem, aí você tem que criar o seu próprio setup de brainstorming para a IA te entrevistar e fazer as perguntas para garantir que que ela entende o que você está pedindo. Vamos lá, próxima pergunta.
Como você evita perder contexto entre uma sessão e outra? Cara, isso aí é um baita de um problema, tá? Que hoje a solução que você tem é você pegar e rodar a compactação e beleza, você vai perder um pouco do contexto ali, mas vai salvar um pouco. Mas o que eu tinha feito? Com o meu setup de boss, de gerente das IAs, eu mandava uma mensagem a cada 15 minutos, na verdade não era a cada 15 minutos, era a cada 15 turnos. A cada 15 turnos que um agente passava, eu mandava uma mensagem falando assim, cara, você tem que salvar o que você está trabalhando numa wiki, porque se você morrer, o outro engenheiro que for continuar no seu trabalho, ele tem o contexto do que está sendo feito. Então essa era uma tentativa que eu tive para resolver o problema de contexto. Hoje, como eu estou trabalhando com a minha plataforma MyPeople de gestão das atividades que estão sendo trabalhadas, as informações do que está sendo feito ficam salva lá nessa plataforma. Então, quando o engenheiro ele tem um avanço na tarefa ou quando eu dou um feedback de uma coisa que não funcionou, isso está sendo salvo naquela conversa. Então, se eu tiver que jogar fora todos os engenheiros que estavam trabalhando e spawnar outro, eles não vão começar do zero porque eles têm os contextos das tarefas que estavam sendo trabalhadas. Então, isso já ajuda da passagem de conhecimento, a passagem de bastão de conhecimento de um agente para o próximo, mas quando eu tô tendo que recriar o meu boss, que é o cara que gerencia a equipe toda, eu não fiz um fix para o conhecimento dele, então isso é um problema que eu ainda tenho no meu workflow, não tô 100% feliz. Então, se alguém descobrir aí como você gerencia de fato o contexto para passar de um agente para o outro, isso aí é uma coisa que eu tenho interesse. Que tipo de tarefa você nunca entrega 100% para IA? Cara, eu entrego todas as tarefas para IA que ela consiga verificar o resultado. Se ela não conseguir verificar o resultado, eu nem vou trabalhar nessa tarefa, então eu nem vou passar para ela. Mas o que eu for trabalhar, eu passo para IA. Tá? A IA, ela estuda para mim hoje. Não consigo dizer uma coisa que eu faço manualmente. Se não tem como verificar, eu não vou trabalhar nessa tarefa, eu não vou passar para o meu time de IA. Se tem como verificar, eu vou trabalhar nessa tarefa, eu vou passar para o meu time de IA. Próxima pergunta. O que você configurou uma vez e salvou o tempo para você todos os dias? Com certeza o meu setup de gestão dos meus agentes. Isso é uma coisa que não foi uma vez que eu configurei. Eu itero todos os dias. Como eu estou usando esse produto, eu atualizo, eu faço os fixes para ele ficar melhor, para atender as minhas dores, né? Então, esse setup para gerenciar os times, para colocar 10 agentes para trabalhar, 20 agentes para trabalhar, para testar as seeds, para subir um container, para verificar que o negócio está funcionando do zero, esse salva muito tempo para mim, certo? Pessoal, essa foi a live interativa de hoje. Se você quer que eu responda as suas perguntas, 3h30 todos os dias você pode colar na live e eu vou estar lá ao vivo falando diretamente com você. Deixa o like aqui, comenta, fechou? Muito obrigado por você ter assistido, um abraço, tchau, tchau!